Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. O nosso objetivo hoje é aprender como lidar com arquivos dentro da plataforma. A gente vai ver por que é tão útil saber lidar com isso hoje em dia, tá? Vamos estudar também alguns componentes e suas integrações ali, como funciona esse dinamismo do arquivo dentro da própria Digibee. Vou compartilhar minha tela aqui. Já está aparecendo? Todo mundo está conseguindo ver? Sim, né? Então, esse é o nosso webinar Working with Files, tá? Eu vou dar uma breve apresentação aqui. Eu me chamo Lucas Passos, eu sou o ID aqui do time de Education, do Education Ops, tá? E como Instructional Developer, a gente é meio professor, meio desenvolvedor, e acaba tendo contato com diversos cenários aí, né? O dinamismo de ser um ID acaba fornecendo para a gente aí um leque de cenários diferentes que a gente pode estudar. Entre eles, a gente tem o caso do Working with Files, que é trabalhar com arquivos. E eu vou apresentar um desses contextos aqui para vocês, em forma da gente exemplificar, né, da gente ter um caso de uso para poder seguir a trilha do nosso webinar, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso use case de hoje, pessoal? A gente tem a empresa EMB, ela é uma grande varejista e ela precisa de uma integração que receba um arquivo XML com todos os dados dos seus clientes e adicione um novo parâmetro para cada linha e depois envie o arquivo modificado para outros sistemas. Perfeito. O que a gente vai precisar para poder atender a demanda desse cliente? Vamos lá. A gente vai precisar de um fluxo que vai receber um arquivo XML que é baixado do sistema 1, ou seja, esse cliente ele fornece para a gente uma API, e se a gente bate nessa API, a gente vai puxar um arquivo XML para dentro do nosso pipeline, tá? Após enriquecer esse arquivo com os parâmetros necessários, né, o que foi demandado pelo cliente, a gente vai enviar esse arquivo para o nosso sistema 2, também nesse mesmo formato, tá? Ou em outros formatos e tudo mais, pode ser um JSON, pode ser um CSV, e aí a gente vai ver mais profundamente isso quando a gente for para a plataforma e começar a brincar com esses conceitos, né? Qual é a importância de lidar com arquivos? Provavelmente, algum de vocês já deve ter tido contato com algum caso de integração de algum cliente que possui algum sistema legado ou acaba trabalhando com um arquivo em uma das suas rotinas. Isso é muito comum quando o sistema é mais antigo. Então, para você integrar com aquela rotina daquele cliente, você vai precisar, em algum momento ali, lidar com o arquivo, tá? É claro que isso é um caso específico que eu estou exemplificando. A gente pode ter cada empresa tem a sua particularidade, cada cliente tem a sua particularidade. Então, é importantíssimo que a gente esteja munido desse tipo de integração para lidar com qualquer cenário, tá? Então, é extremamente importante a gente saber lidar com arquivos, principalmente o que a gente vai aprender hoje, tá? Que é trazer o arquivo para o meu pipeline, manipulá-lo, gerar um novo arquivo, enviar um arquivo, gerar um terceiro arquivo com os parâmetros de execução e tudo mais, que é o básico que é esperado em qualquer demanda com arquivos que a gente vai fazer com a plataforma. Tá bom? Eu vou passar com vocês agora alguns dos componentes que a gente vai utilizar no nosso webinar, tá? A gente tem os dois, eu gosto de brincar que são os dois irmãos aí, né? O File Writer e o File Reader. Um a gente vai usar para criar um arquivo dentro do meu pipeline, e o outro a gente vai usar para ler esse arquivo. A gente vai usar o JSON Generator, que já é um conhecido nosso, e a gente vai usar um transformer, um dos transformers que a gente vai usar, que é bastante interessante, que é o JSON para XML. Ok? Vamos lá. Vou sair aqui um pouquinho da minha apresentação e eu vou vir aqui para a minha plataforma. Tá? Estou aqui com a minha plataforma aberta e a primeira coisa que a gente vai aprender é como trazer um arquivo para o meu pipeline, né? Porque se a gente olha aqui a área de teste, a gente tem um input e um output aqui, mas a gente não está lidando com arquivos aqui, a gente está lidando com parâmetros e objetos e tudo mais, que são pertinentes da plataforma.
Mas como eu efetivamente trago um arquivo para cá para dentro, para poder manipular? No exemplo em questão, é através de uma chamada REST. Então, eu vou colocar um componente REST aqui. Tá? E aí, o nosso cliente AMB, ele tem uma API, que foi desenvolvida pelo nosso time de education aqui, que vai atender a gente nessa questão aqui do nosso webinar. Tá? Eu tenho um documento aqui onde eu tenho os acessos dessa API e eu vou configurar aqui para a gente ver. Vou renomear o meu componente de download para o pipeline. E aqui eu vou botar a minha URL da minha API aqui, de education. E nos headers da minha... Oi, perdão? Só um pouquinho mais de zoom, se possível, aí. Opa. Para a gente poder ler. Foi? Melhorou? Dá mais um toquinho, por favor. Aí tá ótimo. Legal. E aqui eu vou ter uma... Nos headers da minha requisição, eu vou ter uma API key, que eu vou colocar aqui. Só lembrando a vocês, é importante a gente reforçar, né, galera? Esse pipeline aqui é um pipeline de estudo, né? A gente está estudando junto, a gente está explorando os componentes. Então, o certo seria que essa API aqui estivesse num account, tá? E isso aqui num global. Mas como esse pipeline não vai para produção, a gente está só estudando, eu vou colocar direto aqui no header para a gente não onerar tempo do nosso webinar, tá? Eu vou colocar aqui as outras configurações estão ok. E aí, vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Vou confirmar aqui a minha chamada REST. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, só para a gente ver aqui o Canva. E vou executar. Repara que vai dar um erro aqui no meu output. Por que eu estou recebendo esse erro? Porque essa API, ela gera para a gente um arquivo. Eu não consigo visualizar aqui a chamada. Eu não consigo ver um bar aqui. Tá? E é aí que a gente começa a brincar com arquivos dentro do meu pipeline. Aqui dentro da minha configuração REST, se eu vier aqui, dá um zoomzinho aqui, para vocês poderem ver bem. No final de tudo, eu vou ter um flagzinho chamado Advanced Settings. Se eu flagar o Advanced Settings, eu tenho uma opção aqui chamada Save as Local File. Se eu marcar isso aqui, eu vou dizer para o meu pipeline, beleza, cara, bate nessa API e o que retornar dela, você vai salvar como um arquivo local, aqui dentro do contexto do meu pipeline. E eu vou nomear esse arquivo. Vou colocar, por exemplo, aqui file.xml, porque é um XML que a gente está puxando dessa API. Tá? Vou confirmar. Tá? Deixa eu executar aqui, para a gente ver que pé que a gente está. E olha só. Agora que eu estou salvando como um arquivo dentro do contexto do meu pipeline, o resultado é diferente. Ele dá um output para a gente do status 200 e ele dá para a gente o que é talvez um dos conceitos mais importantes de quando a gente está lidando com arquivo, que é o file name. Tá? Então, ele vai dar para a gente um file name. É muito importante esse conceito de file name. É quando a gente sabe que deu certo. Tá? Vou criar um arquivo. No final do output gerou um file name? Então deu certo. Porque a gente sabe que algumas APIs e algumas estruturas, eles dão um status 200, mas acaba retornando um erro, né? Então, é importante que a gente saiba, a gente parametrize pelo file name. Então, joguei na minha API REST, baixei, deu um file name, legal, já sei que esse arquivo aqui está no meu pipeline, ok? Lucas, legal, o meu arquivo já está aqui no meu pipeline. Como é que eu vou acessar esse cara? Como é que eu vejo ele? Né? Porque ele está no contexto, mas beleza, cadê ele aqui dentro do meu Canva para a gente poder fazer o que tem que ser feito? É agora que entra o nosso componente de File Reader. Tá? Vamos colocar o meu primeiro File Reader aqui. Vou linkar aqui. E eu vou abrir o File Reader aqui para a gente passar parâmetro por parâmetro desse componente. Vamos lá. Primeiro, ele vai ter um step name, que eu vou chamar aqui de ler arquivo. Tá? Qual é o primeiro parâmetro que o nosso File Reader pede da gente? É o nome do seu arquivo. Tá? Ele até pode ser guiado aqui por um dot notation e tudo mais,
Mas como o meu arquivo está no contexto do meu pipeline, se eu colocar aqui só o meu file name, eu consigo acessá-lo e eu consigo lê-lo, tá? Então, eu salvei como file.xml. Se eu referenciar aqui file.xml, ó, se eu colocar aqui file.xml, eu já estou passando para o meu file reader o arquivo que eu quero que ele leia. E aqui eles vão ter algumas outras configurações interessantes. Eu posso definir aqui um char set aqui para o meu arquivo, tá? Eu posso marcar aqui o flag de check file size, ou seja, verifique o tamanho do arquivo. E eu posso especificar também um tamanho máximo do arquivo. Por que eu tenho essa opção aqui? Às vezes, por questões de performance, tá? Pode ser que chegue um arquivo gigantesco aqui e pode prejudicar o andamento do meu pipeline. Então, eu consigo limitar aqui até onde ele vai ler, até onde ele vai receber esse arquivo para fazer essa leitura, tá? Isso aqui é por questões mais performáticas do que da configuração em si. Outra configuração interessante aqui é o binary file. Quem já teve que lidar com integrações de back-end, envio e de arquivos, etc., a maioria vem como base 64, vem como arquivos binários. Então, aqui a plataforma já disponibiliza para a gente, de forma nativa, uma maneira da gente converter isso. Então, a gente já passa para ele aqui, olha só, você está recebendo aqui um arquivo binário, tá? E aí ele já vai saber ler o base 64 para poder representar o arquivo para você na plataforma. Como não é o nosso caso, eu vou deixar desmarcado, tá? Tem aqui a marcação do read as a single string. Isso eu vou deixar para falar com vocês um pouquinho mais na frente, tá? A gente vai voltar nessa configuração. E tem o nosso fail on error, que é o padrão de todos os componentes, tá? Então, recapitulando. Coloquei aqui o nome do meu arquivo. Se ele já está no contexto do meu pipeline, vou confirmar aqui. Vou recapitular com vocês aqui o que a gente fez. Ou seja, comecei o meu fluxo, bati numa API, salvei esse arquivo aqui, lá no Advanced Settings, como file.xml. Legal. Passei essa referência aqui para o meu file reader. Se eu executar o meu pipeline agora, e tudo estiver certo, eu vou ter aqui um data, onde dentro desse data é o resultado do meu arquivo XML que eu peguei. Tá? Então, eu vou chegar aqui um pouquinho, só para vocês verem aqui, tem uma pessoa aqui que tem um father name aqui, ela tem o country Brasil e tudo mais. É claro que ainda está um pouco nebuloso para a gente conseguir trabalhar com isso dentro da plataforma, porque ainda está como XML. E ele está dentro de um array data, tá? Esse é justamente o próximo passo que a gente vai ter que fazer aqui. Tá? Que eu vou chamar esse passo de desestruturar objeto. Então, eu vou botar aqui um JSON Generator. Tá? Por que eu vou precisar desestruturar esse cara? Por que eu vou precisar tirar ele de dentro do meu array de data? Para poder a gente começar a brincar com transformações de arquivo. Tá? Vou abrir o meu JSON Generator e eu vou chamá-lo de desestruturar objeto. Eu vou criar aqui um objeto e eu posso chamar de object mesmo. Tá? E esse object, ele vai receber o meu message.data, ou seja, vou pegar o que está na raiz do meu projeto, no índice 0. Eu vou pegar o índice 0 do meu data e eu vou jogar para o meu object. Logo, eu vou ter um único objeto com o meu XML, não vai ser mais um array. Repara numa coisa, está aqui o meu data com o meu XML dentro. Quando eu executar, agora que ele vai transformar para object, a gente vai ter um objeto dentro da raiz, que é o meu XML. E agora ficou muito mais fácil de manipular esse arquivo aqui dentro da minha plataforma, ok? Beleza? Aqui a gente encerra o que seria a primeira parte, tá? Então, vamos seguir agora para a parte 2 do nosso webinar. Vamos recapitular, pessoal. O meu cliente precisa receber um arquivo XML, tratá-lo, ou seja, eu vou adicionar um novo parâmetro para cada linha e vou enviar para um outro sistema. O que a gente fez até agora? A gente já recebe esse arquivo, a gente já sabe que esse arquivo chega no contexto do nosso pipeline e a gente já consegue ler e a gente conseguiu desestruturar. Ou seja, ele está no nosso object aqui. Tá? O próximo passo, como a plataforma
ela lida com o JSON, é muito mais fácil de manipular o meu arquivo se ele estiver nesse formato. E vocês vão até ver que vai ficar até mais visual aqui a situação. Tá? Eu vou usar o componente XML para JSON, Transformer. Tá? Vou linká-lo aqui. E basta que eu passe o meu object para cá, que ele vai pegar esse JSON, esse XML e vai transformar para JSON. Ok? Vou abrir aqui para a gente estudar junto os parâmetros desse transformer. Então, vamos lá. Vou chamar esse cara de transformar arquivo. E aqui no field path, eu preciso passar para ele onde está o meu XML, onde está o meu dado que eu quero transformar para JSON. Se eu colocar aqui o meu object, que é onde está salvo ali na raiz o meu XML, ele já vai receber essa referência, ele já vai saber o que ele precisa transformar. Maravilha. Ainda assim, eu quero ver com vocês aqui essas outras 4 configurações, tá? Ele tem um flag aqui de Preserve Original, que é para preservar os campos originais do meu arquivo. O que ele vai fazer se eu manter isso aqui marcado? Ele vai manter todos os campos que já existiam, tá, no XML, e os novos campos vão ser prefixados com underline. Então, ele vai criar, meio que vai duplicar os campos aqui, tá? Eu não quero que isso aconteça. E ele tem um flag dizendo que possui namespace, ou seja, se eu deixar isso aqui flagado, os namespaces também vão ser outputados no meu JSON final. Eu também não quero que isso aconteça. Mas agora uma coisa interessante. Vou confirmar aqui só para mostrar para vocês. Aqui no meu objeto, eu tenho um cabeçalho de XML, tá vendo? XML version 1.0, encoding UTF-8, papapá. Eu não quero que isso aqui venha para o meu JSON. Eu não quero que isso venha sujando o meu JSON. Eu quero só do person para dentro, tá? E aí, dentro da plataforma, ele já tem isso nativo. Se eu só flagar aqui, eu não preciso editar mais nada. Eu só boto aqui, ó, remove XML attributes. Então, ele diz, se isso aqui tiver flagado, os atributos do XML serão omitidos do seu JSON final. E eu vou marcar também todos os valores como string, para a gente poder ver como é que vai ficar o resultado final. Vou confirmar aqui. Se agora eu executar o meu pipeline, vocês vão ver que vai ficar muito mais bonito. Então, agora, vocês vão ver que está bem mais apresentável, tá? Do formato que a gente já está acostumado a lidar com a plataforma, que é o formato de JSON. Então, o que veio aqui dentro do meu arquivo? Agora está bem mais visual, né? Eu tenho, dentro do meu object, o person, e dentro do person eu tenho um data, que é uma rede de objetos, e aqui a gente vai ter vários clientes, por assim dizer. Tem aqui o Rafael, tem o Robbie, Wild, e por aí vai, tá? O que o meu cliente quer? Para cada um desses caras, abaixo de position, eu coloco um novo parâmetro, um parâmetro company A&B. Perfeito. A parte do arquivo, a gente já manipulou e já chegou aqui. Agora eu vou agrupar, só para a gente ter a nível de exemplo aqui no nosso webinar, eu vou pegar esse primeiro cara aqui, esse Rafaelo, só para mostrar para vocês o que o nosso cliente quer que aconteça. Tá? Eu vou pegar aqui um JSON Generator. Eu acabei de transformar o meu arquivo. Eu vou colocar aqui, agrupar pessoa, tá? No meu step name. E aqui dentro, eu vou tirar o meu primeiro cara lá, o Rafaelo, eu vou criar um objeto person, e eu vou removê-lo de dentro daquele contexto tudo lá. Vou botar message.object.person, que é o caminho que ele está lá dentro, né? Então, eu fui entrando dentro dos objetos para poder pegar aqui o dado, .data, no índice 0. Esse é o cara que a gente quer. Vou fechar aqui o meu double braces e vou confirmar. Se tudo estiver certinho, quando eu executar aqui o meu pipeline, ele agora não vai ter mais um object, ele vai ter apenas o meu person, e aqui vai ter o cara que a gente quer. Agora vamos adicionar o parâmetro necessário que foi demandado pelo nosso cliente aqui, tá? Existem várias formas da gente fazer isso, tá? Eu, particularmente, aqui dentro desse webinar, para a gente estudar junto, eu vou usar o Jolt para fazer essa alteração. Vou linkar aqui. Vou chamar o meu Jolt de adicionar company. E o meu Jolt vai ser o seguinte. A operação vai ser uma operação default. E o spec aqui vai ser
o meu objeto person, eu vou adicionar um novo parâmetro chamado company, e eu vou colocar aqui A and B. Eu vou remover esse carinha aqui de baixo, que eu não quero mais preciso dele. Vou confirmar aqui. No momento que eu rodar o meu pipeline, agora a gente vai ver o meu person, mas com um parâmetro requisitado pelo meu cliente. Perfeito. Então, a gente tem aqui embaixo agora o meu company A and B. Só rebobinando, então, para ficar fresquinho. A gente baixa o arquivo para o nosso pipeline, um XML. A gente referencia ele aqui dentro de Advanced Settings. Save as local file e eu dou um nome para o meu arquivo. Nomeei? Legal. Já salvou. Já está no contexto do meu pipeline. Legal. Vou ler esse arquivo com o meu file reader. Eu passo o nome do meu arquivo aqui. Ele lê. Traz aqui para o meu output. Traz aqui para a minha área de teste. Desestruturei e transformei para JSON. Ficou daquela cara bonita que a gente tinha visto. Agrupei a primeira pessoa, que foi o Rafaelo, e adicionei no final aqui a company, utilizando o Jolt. Pode falar, Dan. Teve pergunta, o Thiago perguntou o seguinte: nesse cenário de baixar o arquivo do REST e do file reader, eu estou trabalhando com esse arquivo na memória, correto? Sim, correto. Quando o arquivo for grande demais com esses componentes, é viável trabalhar? E aí essa é uma pergunta interessante, que é um pouco sobre o desempenho, né? Desempenho de arquivos na plataforma. Passei por isso ontem, tá? Por isso estava fresco aqui na memória o questionamento, tá? E existem diversas formas de você fazer download de um arquivo, tá? Existe esse download por meio do REST, existem triggers que você consegue fazer download, tem FTP, você pode fazer download por meio de um banco de arquivos, por exemplo. Só que nesse quesito de trabalhar com esse arquivo na memória, existem componentes, por exemplo, o stream, que eles facilitam, eles melhoram a performance do pipeline no quesito ser grande demais, né, vamos dizer assim. E se você acessar a documentação desses componentes, existe inclusive na documentação, eu até abri o do HTTP File Trigger, quantos megabytes você consegue solicitar, fazer um upload, etc. Só que existem também questões de arquitetura. Às vezes um arquivo grande demais, eles precisam de uma arquitetura diferente, você tem que fazer uma paginação, tem que utilizar um string, enfim. Então, vale a pena a gente conversar com o arquiteto para entender qual que é a decisão que a gente tem que fazer para que o nosso pipeline consiga lidar com arquivos tão grandes, né, com essas questões de performance. O arquiteto pode sugerir, por exemplo, ou um desenvolvedor mais experiente, né, pode sugerir metodologias de você trabalhar com arquivo na plataforma, seja utilizando o string, por exemplo, seja mudando a arquitetura do pipeline para você fazer algum tipo de paginação e consumir menos dados, mas aí vale a pena consultar algum outro desenvolvedor ou o arquiteto para saber como lidar com isso, tá? Mas, ler todos esses arquivos diretos com o File Reader vai dar o seguinte problema. Você já tem um arquivo no pipeline, e quando você lê o arquivo, você está colocando todo o JSON correspondente dele na memória, né? Tem meio que um conflito. Tem esse conflito. Nesse ponto mesmo. Uhum. E aí, sobre isso, a gente vai mostrar ainda nesse webinar o componente de string, que você consegue pegar linha por linha. Entendeu? E aí você não precisa trazer toda essa massa de conteúdo em JSON para o pipeline, aí vai ter esse conflito entre arquivo e JSON, e depois manipular o JSON. Você pode fazer isso direto com string, que ele vai pegar linha por linha. Resolvido? Beleza. No meu caso, nem precisava manipular o arquivo, mas era baixar e mandar para outro, fazer o em outro endereço. Só que como o arquivo era muito grande, a gente teve que dar um outro contorno ali, trabalhar com ele todo direto no disco, né, como ali save local save, e depois fazer o upload. Mas eu não precisei trabalhar com ele, acho que essa vai ser a parte legal. Do cenário diferente desse que eu tava perguntando, mexer com string e tal, enfim. Valeu. Beleza. Vai lá, Lucas. Boa. Vamos retomar aqui. Talvez quando a gente começar a entrar na questão do stream, deu uma luz bacana aí, pelo que você perguntou. Então, só recapitulando, a gente chegou aqui até onde a gente queria, até onde foi demandado por esse cliente, que era adicionar o company aqui. Agora, a gente finaliza o nosso segundo módulo imaginário, que seria a parte de ler e transformar o meu arquivo, tá? E a gente vai começar a falar um pouco agora de como criar o meu próprio arquivo dentro da plataforma, tá bom? Legal. O meu cara aqui, ele está perfeito para ser transformado em um arquivo, tá? Vou dar um exemplo com um arquivo JSON mesmo, tá? Vamos pegar o FileWriter, que é o irmão do FileReader aqui, e ele funciona basicamente da mesma forma,
tá? Eu vou abrir as configurações dele para a gente poder ver junto. Mas eu vou linkar aqui com o FileWriter e eu vou abrir e vou renomear aqui. Primeira coisa, eu vou chamar de criar arquivo modificado, tá? E a gente vai passar junto as configurações aqui. Vamos lá. A primeira coisa que ele pede para a gente é um file name, ou seja, qual o nome que o seu arquivo vai ter, tá? E lembrando, o FileWriter, ele cria o arquivo no contexto do meu pipeline, tá? O FileReader, ele lê um arquivo que está no contexto e o FileWriter, ele cria um arquivo dentro do meu contexto. Então, vou colocar aqui person.json, por exemplo. E aqui, no segundo parâmetro, que é o parâmetro data, ele pergunta para a gente qual é o campo que você quer que seja transformado em arquivo, né? Onde está esse volume de dados que você quer que se transforme em um arquivo, tá? Então, vamos lá. É importante a gente ter atenção aqui nesses tópicos que estão um pouco mais apagados, mas que são dicas para a gente. Então, uma das coisas que ele fala aqui é o seu volume de dados ele deve ser escrito num arquivo. Tem que ser uma string ou um array de string para fazer um multiline writing, tá? Se for um objeto, olha esse ponto de atenção. Se for um objeto, e é o nosso caso aqui de estudo, a opção de coalesce tem que ser verdadeira. Caso contrário, um erro é gerado na plataforma. Perfeito. Vamos ver isso com calma daqui a pouco. Primeira coisa, onde está o nosso data? No meu message.person. Ok? Vou voltar aqui, só para a gente ter mais visual aqui. Aqui, ó. Isso aqui que eu vou transformar num arquivo agora. Então, eu tenho que pegar o que está aqui dentro de person. Beleza? Aí aqui, a próxima configuração é o seguinte. O que eu faço se já existia um arquivo com esse nome? Então, ele vai dar algumas opções para a gente aqui. Append, por exemplo, que é muito interessante, que aí, aqui no caso é um XML, então ele vai ficar colocando novas linhas dentro do meu XML e tudo mais. Override, ou seja, mano, ignora o primeiro arquivo e você faz o que vai contar a partir de agora é esse. Ou fail, ou seja, já existe um arquivo, então parou a execução, tem algum problema no meu fluxo. Eu vou deixar o append aqui, não tem problema, porque não existe esse arquivo, então não vou precisar mexer. Aqui tem o End of Line Policy, se é o Windows ou Unix, ou nenhuma. Aqui eu vou dizer qual é o char set, né, no meu arquivo. E aqui são aquelas opções, o mesmo que tinha no FileReader, eu vou ter aqui, por exemplo, meu binary file, ou seja, que seja um arquivo binário, né, transforma em um arquivo binário. Isso é muito útil para a gente enviar por API e tudo mais, vai depender da particularidade do seu cliente. Tem o fail on error, que é o de todo componente, então ele vai dar erro se falhar essa execução. E tem o nosso flag de colons, que é quando o seu dado contém objeto, esse flag controla se o objeto vai ser transformado numa string ou se um erro é gerado. Então, beleza. O parâmetro colons é mais para você controlar o seguinte dentro do seu pipeline. Eu devo aceitar ou não, na hora de criar o meu arquivo, um objeto. Como no nosso caso é um objeto, eu vou marcar para poder não dar erro. Vou confirmar aqui. Lembra do que eu falei lá no início da aula? Qual é a nossa bússola para saber se um arquivo foi gerado ou se ele chegou com sucesso dentro do meu pipeline? É quando eu executá-lo, eu gerar um file name. Então, olha só. Aqui está o meu file name. Ele dá mais um success aqui para a gente saber que realmente foi um sucesso. Mas o importante é que eu tenha um file name no meu output. Ou seja, já sei que dentro do contexto desse meu pipeline aqui, eu já tenho um arquivo chamado person.json, tá? Perfeito. Agora, o próximo passo, que é a terceira etapa aqui da nossa demanda, do nosso cliente AMB, é a gente enviar esse arquivo para um outro sistema. Eu vou só botar um FileReader aqui, só a título de curiosidade, para vocês verem que esse arquivo foi gerado mesmo aqui dentro do pipeline, tá? Depois eu vou excluir. Vou botar aqui, ó, person.json, e eu vou dar um confirmar aqui, e eu vou executar o meu pipeline, só para vocês poderem ver aqui no test mode, que esse arquivo realmente foi criado. Olha aqui o meu data. Então, aqui dentro está o arquivo que eu acabei de criar dentro do meu pipeline usando o componente FileWriter. Então, eu sei que eu tenho a prova aqui de que o meu arquivo está dentro do meu pipeline. Eu não vou precisar lê-lo agora, porque a ideia é que a gente envie esse cara para uma API. Então, eu vou fazer uma chamada REST, vou linká-la aqui, e eu vou chamar esse cara de envia arquivo modificado. Ok? Vou colocar aqui a nossa API aqui de Education. É a mesma API, tá? E esse pipeline que eu estou construindo, ele vai ficar público no Realm Enablement lá, para quem precisar depois quiser dar uma olhada, testar.
É a mesma API, só que agora ela vai se comportar de uma maneira diferente. Se eu dou um post, ela recebe esse arquivo, tá? Deixa eu só botar aqui a minha API key. Tirar ela aqui. Legal. Olha que interessante, pessoal. Eu vou fazer um post para enviar esse meu arquivo que eu acabei de criar no meu pipeline para essa API. Eu preciso referenciar aqui no body message.filename? Não. Nativamente, a própria requisição tem aqui um flagzinho de send a file. Se eu flagar aqui, ele só vai me perguntar qual é o file name. Então, olha que caminho fácil. Quando a gente começa a assimilar essa questão do file name, que é um conceito importante, fica mais fácil da gente poder manipular esse arquivo. Eu já sei que o file name é person.json, porque ele me deu esse file name quando eu criei. Fui eu que decidi e ele deu como resposta no output. Se eu botar aqui person.json, flagar send a file, post, API key, ok. As outras configurações já estão ok. Vou confirmar aqui. Essa API tem que responder para a gente aqui no nosso output que o arquivo fez um upload com sucesso. Vou testar, vou executar, para a gente ver o que vai aparecer. Maravilha. Então, ela deu para a gente aqui um status 200 e um body com a mensagem file uploaded. Maravilha. Então, vamos recapitular aqui o que a gente fez. Tá? Hoje, esse fluxo que a gente fez já atende o que a gente precisa, que é receber um arquivo XML por API, baixá-lo para o contexto do meu pipeline, ler esse arquivo, trabalhar com ele, enriquecer, desestruturar, adicionar novos parâmetros, conforme o meu cliente requisitou, transformar e tudo mais, e criar um novo arquivo para poder enviar para o sistema número 2. E esse sistema respondeu a gente que o arquivo fez um upload com sucesso. Aqui a gente encerra o que seria o tópico número 3 do nosso webinar. Alguns de vocês já devem estar pensando numa coisa, e eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Legal, tudo isso aqui já funciona, já atende o meu cliente. Mas aqui só está funcionando para o primeiro cara da lista, certo? Deixa eu botar aqui novamente, só para mostrar para vocês. Ó. Depois que eu transformo o meu arquivo para JSON, eu tenho 10 pessoas aqui na minha lista, e eu estou trabalhando só com o Rafaelo, tá? E não é isso, não é muito bem isso o que o meu cliente espera. Ele espera que para cada linha do meu XML, eu consiga adicionar embaixo do position o meu company, ok? Para a gente suprir essa necessidade, a gente vai ter que começar a falar de componentes de string e componentes de loop. Os componentes de looping, eles têm, se eu botar string aqui, vão aparecer alguns, eles têm esse formato diferenciado para a gente já saber que a gente está lidando com looping. Eu tenho um componente chamado string XML file reader, que é basicamente esse cara aqui com superpoderes, tá? Ele é um super file reader, só que ele não lê um arquivo e pronto. Ele lê um arquivo e para cada linha desse arquivo, ele vai ter um subpipeline, que a gente chama de onProcess, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, que vai fazer uma tratativa para cada linha. Então, se eu receber um XML com 200 pessoas, da número 1 até a número 200, vai passar por aqui e vai fazer essa rotina aqui que eu decidi, tá? Então, é como se fosse um file reader com superpoderes. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu separar aqui. Eu já vou pegar esses caras aqui. Eu já vou tirar o meu file reader daqui, porque eu não preciso mais dele. Eu não vou só ler o meu arquivo. Agora eu vou fazer um super file reader aqui com o meu componente de string. Perfeito? Puxei para o meu pipeline o meu file.xml. Linkei aqui no meu file reader. Eu vou abrir o file reader para a gente ver junto todos os parâmetros desse componente. Tá? Não são muitos, não. Ó. Aqui estão as configurações. Vou chamá-lo de string client. A primeira coisa que ele vai pedir para a gente é um file name. Ou seja, qual é o nome do arquivo? Qual é o nome do arquivo que eu tenho que trabalhar? Qual é o nome do arquivo que eu vou fazer o meu loop? Aqui, no caso, a gente está chamando de file.xml. Aqui ele diz qual é o charset, né? Que hoje a gente vai usar esse aqui mesmo, que é o TF8. E aqui ele diz para a gente um node path, tá? O node path é como se fosse camadas do meu arquivo, tá? As camadas desse XML. Então ele diz aqui, ó, path of the desired node to string from the XML file. Ou seja, qual é o path para poder acessar o seu string XML. Nesse caso aqui nosso, esse XML é person/data, tá? Então, /person/data.
Esse é o meu Node Path, perfeito? E ele vai ter outras configurações aqui, são os paths de contexto. Se você quer adicionar algum outro contexto no seu Node, se você quer ignorar algum caminho, tá? Você pode ignorar os componentes filhos desses nós. Você vai ter um componente identifier, aqui o nosso é data mesmo, que ele vai identificar para cada data que tiver no meu XML, ele sabe que é uma linha. Então, ele vai continuar fazendo a interação para cada data que tiver. Posso marcar aqui execução paralela para cada interação e o nosso famoso fail on error aqui, que tem em todos os nossos componentes. Perfeito? O que eu configurei aqui? Para poder funcionar aqui o feijão com arroz. O nosso file name e o nosso Notepad. Confirmei aqui. Vou entrar aqui no meu onProcess. Deixa eu primeiro copiar esses caras aqui. Ó. Desestruturar objeto. Esse cara aqui está aqui. Deixa eu primeiro copiar esses caras aqui. Vou dar um Ctrl+C. Vou entrar aqui no meu onProcess, do meu componente de loop. E eu acabei de acessar o meu subpipeline aqui. Vou dar um Ctrl+V. Legal. O que eu quero fazer aqui, primeiro de tudo? Vou botar um log para poder me informar a cada interação que ocorre aqui. Vou botar um log de informação aqui. Está falando assim, ó. Started on process. Confirmei. Legal. Do jeito que está agora, deixa eu executar, só para a gente ver que pé que a gente está aqui. A gente vê as messages acontecendo. Legal. Esse aqui é o sumário de execução do meu componente de looping. Todo componente de looping, no final, ele vai te dizer quantos dados ele processou, quantos foram sucesso e quantos falharam. E aqui no message, se a gente atualizar, a gente já consegue ver aqui a cada log o que entrou. Então, os 10 caras já entraram aqui dentro do meu looping. Então, olha só, o Rafael entrou, depois entrou aqui Robin, depois entrou aqui o meu Wilt, e por assim vai até chegar no meu último cara aqui, que foi o Rick. Ok. Já sei que está chegando linha por linha dentro do meu looping. Então, para cada linha, ele deu um log. Legal. O que eu faço agora para cada linha? Eu vou desestruturar o meu objeto. Tá? Na verdade, nem precisa desestruturar, porque o próprio File Reader faz isso para a gente, o Stream File Reader. Tá? É mais um poder que ele tem aqui. Ele já diz para a gente aqui, já joga dentro do Node. Então, a gente pode transformar direto esse Node aqui para JSON. Perfeito? Então, nem preciso dessa etapa aqui. Menos uma etapa. A gente coloca aqui no transformar arquivo. Lucas, um comentário aqui rapidinho, voltando no quesito performance. Vai no pipeline main rapidinho. Vamos. Então, Thiago, o que a gente poderia ter feito, mas que essa maneira pode resolver? Primeiro a gente fez o download do pipeline, e depois a gente está acessando os registros, né, os valores do arquivo dentro do stream. Uma coisa que poderia ter sido feita é, você consegue transformar o arquivo XML direto para JSON logo depois do REST. Só que se você faz isso, você pega todo o conteúdo do arquivo e coloca em JSON e joga na mensagem. Então você tem parte do conteúdo como arquivo e todo o conteúdo trago para a memória como JSON. E aí, em vez de você pegar e colocar isso dentro de um for each depois, você consegue colocar direto no string XML file reader. E aí você consegue pegar linha a linha sem jogar todo esse JSON na memória. Entendeu? Você tem um pipeline mais performático por isso. E a gente consegue ver por conta das mensagens. Lá nas mensagens que o Lucas mostrou, cada linha, cada loop, né, cada iteração do string trouxe uma linha do XML. E a gente consegue fazer algum tipo de operação sem trazer toda a mensagem de uma vez. Entendeu? Então esse é o quesito performance que também envolve a pergunta que você fez. Vai lá, Lucas, pode continuar. Kailan? Para fazer a retro e a review. Cara, talvez, eu vou fazer uma pergunta, mas talvez seja mais um assunto da próxima webinar que vocês estão planejando aí de arquivos grandes. Mas eu vou fazer, aí qualquer coisa a gente deixa para responder depois. Qualquer coisa eu só tô anotando. Mesmo quando a gente tá utilizando o stream, quando o arquivo ele é muito, muito grande, né, e a gente está paginando isso, vamos supor que a gente esteja lendo aí, sei lá, a linha 6.000 até a 6.100, isso costuma estourar.
porque, assim, costumava, né? Nunca mais eu usei o stream. Coincidentemente, os últimos clientes que eu peguei não estão usando arquivo, né? Mas isso, lá no início, a gente teve uma dorzinha de cabeça para entender o porquê disso, que os primeiros, por exemplo, se eu estou paginando de 100 em 100, né, as primeiras linhas do arquivo, tipo de 0 a 100, de 100 a 200, é tranquilo. Mas quando chega lá pelos 6.000 e 6.100, ele começa a mesmo assim estourar. Entendeu? Entendi. Aí vocês já passaram por isso? Eu já não? vi uma situação parecida, que eu não sei se é a mesma justificativa, mas é o seguinte, quando o stream tá fazendo a leitura, ele tá fazendo a leitura do zero até o cara que você foi. Então, assim, mesmo que você esteja precisando do arquivo 6.100, para ele chegar no 6.100, ele teve que ler todos antes para chegar naquele e falar, é esse. É isso aí. E aí isso é um problema, né? Porque à medida que você vai aumentando o tamanho dos arquivos, quando você chega nesses caras, demora para chegar. Então você está consumindo recurso do pipeline. E existe solução para isso, soluções alternativas, criadas pelos próprios arquitetos e que vão ser abordados no curso. Beleza? Perfeito. Obrigado. Nada. Excelente, pessoal. Então vamos lá. Explicando aqui a diferença, tá? No primeiro pipeline, o pipeline que a gente fez, a gente puxava todo o arquivo, né? Como o Dan falou, a gente puxava todo o arquivo aqui pro meu contexto, e aí a gente desestruturava e a gente pegava o primeiro cara para poder fazer a transformação. Agora que a gente está usando o componente de stream, ele já está pegando linha por linha do meu XML, e cada linha dessa já está entrando aqui no meu subpipeline para executar alguma coisa, tá? Eu não preciso mais desse agrupar pessoa, mas eu vou deixar aqui para depois. O que eu quero ver aqui é o seguinte, é esse arquivo transformado em XML, tá? Em JSON, perdão. Ele chega aqui linha por linha em formato XML, e agora eu vou usar o mesmo parâmetro que eu usei no primeiro pipeline, agora, para transformar linha por linha também em JSON. Como ele vem como Node, agora eu vou colocar aqui, vou referenciar aqui o Node, que é o objeto Node que contém o meu XML aqui dentro. Vou confirmar e eu vou rodar o meu pipeline e eu vou olhar as mensagens só para a gente ver se está funcionando. Então, o que é esperado aqui para a gente? Que esse arquivo entre como uma linha de XML e vire um JSON. Entra como uma linha XML, vire um JSON. E por aí vai. Vamos ver. Então, olha só. Chegou aqui no meu stream como uma linha de XML e já foi transformado para JSON. Então, está aqui o Rafael. Depois dele entrou outra linha de XML, foi transformado para JSON. Ok. Então, eu já estou começando a fazer o passo a passo para poder editar todas as linhas do meu arquivo. Perfeito? Aqui, ele vem como node.data e tudo mais. Eu poderia continuar usando dessa forma, tá? Eu poderia referenciar isso lá no final para gerar um outro arquivo, mas eu vou facilitar um pouco a nossa vida. Agora sim, eu vou colocar aqui, agrupar pessoa, e eu vou separar cada um aqui, que eu não preciso nesse momento, para poder explicar para vocês. Que é pegar o message.object. Aqui não é person, aqui agora ele mudou, né? Agora ele é um message.node.data. Então, o meu person vai ser o meu message.node.data. E sem índice, porque data não é mais um array. Vou tirar aqui. Vou confirmar. Vou rodar mais uma vez para a gente ver junto, degrau por degrau aqui da transformação que a gente está fazendo no nosso arquivo. Deixa eu olhar as mensagens aqui. Então, olha. Ele entra como um XML, ele é transformado para JSON e depois ele vira o person, o meu objeto person. Maravilha. O próximo passo é usar o meu Jolt para poder adicionar o parâmetro company. E no meu Jolt eu não preciso mudar nada, porque eu já estou trabalhando com o meu objeto person. Vou executar o meu pipeline e a gente vai ver se para cada pessoa que entrou vai ser adicionado o meu parâmetro company. Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá. Rafael entrou aqui como XML, ele foi transformado para JSON, ele foi transformado no objeto person e depois foi adicionado no final dele o company A and B. Perfeito. Isso está sendo feito para todas as linhas do meu arquivo. Ó, entrou o segundo cara aqui, o Robin virou JSON, Robin adicionou a company, Robin foi para person e Robin foi adicionado a company A and B. Legal. Para cada cara desse que está sendo transformado, eu vou gerar um arquivo e eu vou enviar para o meu sistema número 2. Então, vamos lá. Agora é só linkar aqui
Isso aqui não precisa de nenhuma modificação, porque dentro do meu file writer, eu já estou passando aqui o person.json, que é o objeto que a gente tem mesmo aqui, tá? E o message.person. E eu estou com o meu Qualence flegado, ok? As configurações estão ok aqui. Vou fazer um pequeno teste aqui, tá? Vou botar um choice. E eu vou fazer o seguinte, colocar 2 logs, só para a gente fazer uma rápida validação aqui. Essa API, quando ela dá certo, ela retorna para a gente no bar no status 200. Então, eu vou linkar aqui, e eu vou colocar aqui, deu certo, por exemplo, onde na raiz do meu projeto eu vou ter um status igual a 200. Eu sei que o meu status 200 quer dizer que o meu arquivo fez o upload com sucesso. E aqui eu marco o meu otherwise, para dizer que não deu certo. E para cada arquivo que eu envie com sucesso aqui no meu loop, eu vou dar um JSON Generator, onde eu vou gerar uma mensagem. Aqui, ó, você está sucesso. Eu vou gerar uma mensagem, success, eu vou botar um valor booleano de true. Então, para cada arquivo que der certo, transforma o meu sucesso para true. Vou confirmar. Deixa eu ajeitar o meu log aqui para botar uma informação. Veio ok. Confirmar. Não deu certo, eu vou deixar ele dar um erro aqui no log só para a gente poder ver, mas ele com certeza não vai seguir essa perninha aqui. Vou executar o meu pipeline. E agora, no resumo da minha execução, pode ver que transformou. Ele rodou 10 linhas no meu arquivo, rodou 10 linhas e ele deu 10 sucessos, ou seja, 10 caras que entraram no meu XML, tiveram a sua transformação para JSON, tiveram um novo parâmetro adicionado através do Jolt, foram gerados em novos arquivos e foram enviados para a API. Ou seja, 10 linhas de um arquivo XML modificados com sucesso aqui na minha plataforma. Isso encerra o que seria o 4º módulo do nosso webinar. Vamos entrar agora no 5º módulo do nosso webinar, é o módulo final, e é onde a gente vai aprender, a gente já aprendeu, né, só recapitulando até aqui, a trazer um arquivo para o nosso pipeline, a ler esse arquivo, a transformá-lo, a trabalhar com ele e a criar um outro arquivo a partir dessa interação para enviar para um outro lugar. Então, a gente já está com bastante munição aí para lidar com arquivos. O que a gente vai aprender agora é uma parte um pouco mais refinada, que é a parte da gente fazer um controle de erros e também usar os storage, né? Os storage da DGP e os storages externos, como o Google Drive e tudo mais. Deixa eu tirar esses componentes daqui para não confundir a nossa cabeça. Porque hoje o nosso pipeline está rodando só aqui. Eu baixo o arquivo e aqui eu trabalho para cada linha desse arquivo. O que eu vou fazer agora? Para exemplificar o uso do storage, eu vou fazer aqui dentro do meu pipeline uma jogadinha. Eu quero o seguinte: cada vez que ocorra um erro, ou seja, cada vez que o meu arquivo passe pela minha API de enviar arquivo, e essa API não funcione ou deu algum tipo de erro, ele faça uma tratativa para gerar um arquivo dessa pilha de erros que eu vou enviar para o meu storage. Por exemplo, vou utilizar um componente throw_error aqui. E para quem nunca trabalhou com componente de looping, o componente de string, cada vez que o meu throw_error ele é ativado, automaticamente ele vai acionar o que a gente chama de onException, que é esse segundo subpipeline aqui. Então, aqui dentro do onException, é basicamente onde eu vou tratar, olha, deu erro lá no onProcess. O que eu faço aqui? Tá? Vou começar botando um log aqui, só para me avisar que ele chegou no onException. Tá? Exception. Vou confirmar. Perfeito. O que eu quero fazer? Vou entrar lá no meu onProcess e eu vou salvar no contexto do meu pipeline
esse cara, depois que ele é transformado e ele é agrupado aqui, antes de adicionar a propriedade companhia. Company. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um Session Management. Quando eu acabei de agrupar a pessoa, eu acabei de criar um objeto Person. Então, eu sei que eu posso pegar e salvar aqui dentro do meu Session Management Person, para isso ficar salvo na memória do meu pipeline. Tá? Aqui, ó, salvar Person. Ok? E a operação é o put data. Por que eu estou salvando esse cara aqui? A gente vai ver já já. Vou confirmar. Legal. Aqui não muda nada. Salvou, não tem problema. Segue aqui. Legal. Deu erro. Deu erro no meu pipeline? Ele vai entrar aqui no meu onException. Entrou no onException? É agora que vai ficar interessante. Entrou aqui no meu onException, eu já vou puxar o cara que deu erro, ou seja, aqui eu vou puxar, como é a mesma execução, tá? Só para mostrar para vocês. Essa execução aqui é a mesma execução, assim, o cara que está salvo aqui é o cara dessa execução, é o cara dessa linha, tá? Vamos supor que seja aquele nosso primeiro amigo lá, o Rafaelo. Ah, tá rodando aqui, salvou o Rafaelo na memória do meu pipeline, chegou aqui, deu erro. Deu erro. O que está na memória do meu pipeline é o Rafaelo, que é dessa primeira execução. Quando chegar aqui no meu onException, eu vou puxar ele aqui, ó. Então, vou puxar aqui, ó, fields person, get data, legal. Confirmar. Eu vou puxar ele no meu onException e eu vou tratar esse erro. Como? Usando um object store. O object store, ele é como se fosse um banco de dados não relacional. Como se fosse não, ele é um banco de dados não relacional que é fornecido aqui pela plataforma para a gente. Step name, salvar erro na pilha. Operação que eu quero fazer, insert, object store name. E aqui tem que ser um nome bem específico, tá? Então aqui eu vou colocar o seguinte, meu object store name vai ser webinar, Lucas, vou nem botar o webinar Lucas Person, porque eu acho que já tem. Eu vou botar Lucas Passos. Então, beleza. Webinar Lucas Passos. Salvar esse nome aqui. Vamos colocar Ctrl C. Vai inserir nele Object ID. Eu vou dinamizá-lo usando um UUID. Tá? Dinamizá-lo usando um UUID. E qual é o meu document? O meu document vai ser o meu message.person, que é o que eu acabei de puxar no meu Session Management. Tá? Só recapitulando para não ficar tão nebuloso para vocês. Deixa eu voltar aqui. Acabei de puxar aqui e o meu string está rodando para cada linha do meu XML. A linha do Rafaelo chegou aqui. Salvou. Rafaelo está salvo na memória. Chegou aqui, deu erro. Deu erro. Volta, vem para o meu onException, puxa o Rafaelo aqui, ó. Puxou o Rafaelo, salvo ele no meu Object Store. Maravilha. Isso vai acontecer para todos. Se tiver 1000 casos e der 300 erros, ele vai salvar 300 erros aqui nessa pilha para mim. Perfeito? Legal. Vou voltar aqui para o meu pipeline. E aqui eu vou continuar construindo o que vai acontecer após a minha execução. Que é o seguinte. Após a minha execução, eu vou botar um choice. E lembra, todo componente de string, ele dá para a gente um resumo de execução, que é isso aqui, ó. Total 10, success 10, failed 0. Eu vou me guiar por aí. Por quê? Se das 10 execuções, as 10 foram sucesso, eu sei que nenhum erro foi para minha pilha. Agora, se das 10 execuções teve pelo menos um erro, eu sei que alguma coisa populou aquela minha pilha de erros lá no meu Object Store. Então, eu vou puxar aqui o meu choice com 2 logs. Então, vamos lá. O primeiro log vai ser existe falha. E aí vai ser quando o meu failed for maior do que 0. O failed for maior do que 0. Confirmar. Beleza, teve falha. Falhou alguma coisa lá em uma das minhas execuções e isso foi salvo no meu Object Store.
Existe essa falha. O meu otherwise não tem falha. Sem falhas. Se não houver falha nenhuma, eu vou apresentar já para o meu usuário aqui uma mensagem dizendo que correu tudo bem. JSON Generator, e eu vou dizer o seguinte. Sucesso. Vou botar aqui, ó. Message. Eu vou dizer aqui para o meu usuário o seguinte. Arquivo alterado com sucesso. Confirmei. Legal. Se existir uma falha, eu sei que o meu Object Store está populado. Então, eu vou trazer ele para cá. Ó. Trago o meu Object Store para cá. E agora a configuração vai ser diferente. Tá? Aqui vai ser busca erros na pilha. Aqui eu vou botar Find by Query. O meu Object Store Name é aquele Webinar Lucas Passos. E a minha query vai ser uma query em branco, porque eu quero trazer tudo que tem lá dentro. Perfeito? Confirmei. Legal. Teve erro? Legal. Busca esse erro na minha pilha. Vou botar um JSON Generator aqui, ó, que eu vou chamar de agrupa erro. Então, agrupa erros. Tá? E eu vou colocar aqui dentro. Eu vou criar um objeto errors. Errors. E vai receber o meu message.cifrão. Confirmei. E agora, quando eu executar o meu pipeline, vocês vão ver onde eu quero chegar. Eu vou simular um erro aqui, só para a gente ver o que acontece. Tá? Vou entrar aqui, por exemplo, no meu OneProcess, e aqui na minha API, eu vou botar só o número 1 no final dela aqui, download file 1. Pronto. Isso já vai ser o bastante para quebrar a minha API e simular um erro. Quando eu confirmar, quando eu rodar o meu pipeline, vão passar as 10 linhas no meu XML, as 10 vão dar erro, as 10 vão dar failed, e aí ele vai entrar no meu Object Store, porque ele vai reconhecer que teve um erro maior do que 0, e ele vai agrupar e vai mostrar para a gente esses erros. Perfeito? Deixa eu executar aqui, para a gente ver qual vai ser o output. Olha aqui, olha nas mensagens, tá? Rafael entrou como uma linha do XML. Rafael foi transformado para JSON. Rafael foi agrupado dentro do objeto person. Rafael foi salvo no meu Session Management. Foi adicionado o company para ele aqui, A&B. E ele tentou enviar o arquivo. Opa, erro 404. Legal. Erro 404. O que aconteceu aqui? Um erro ocorreu. Ele foi lá para um exception. Update count 1. Ou seja, adicionou esse cara lá no meu Object Store. Show. Aí ele foi e tentou o próximo. E ele fez isso e todos deram erro, claro. Então, aqui nessa minha pilha de erros tem 10 erros. Quando entrou aqui no string client e terminou de executar, o meu failed estava igual a 10. Ou seja, se o meu failed está maior do que 0, ele vai para a perna de cima, veio, buscou os erros na pilha e agrupou tudo dentro do objeto errors. Ou seja, aqui dentro eu vou ter o objeto errors com 10 caras que deram erro no meu processamento. Ó, o row count aqui 10. Perfeito? Eu simulei esse erro para a gente ver ele chegar aqui em cima, ou seja, está populando o meu Object Store. Eu vou pegar esse JSON de erros e vou jogar ele para XML. Ou seja, vou pegar aqui o meu JSON do XML, transformer. Vou linkar aqui o meu grupo de erros e eu vou abrir aqui para a gente ver junto as configurações. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês. Maravilha. Vou chamar esse cara aqui de transforma pilha de erros. Tá? Field path. Qual é o field path? Qual é o lugar onde está o meu volume de dados que eu quero transformar de JSON para XML? É o errors. Errors. Legal. Preserve original. Deixa o header do jeito que está. Legal. Root element name pode ficar doc, não tem problema.
Confirmei. Esse cara aqui vai pegar essa pilha de erros toda aqui e vai transformar para XML. Se eu executar, vocês vão ver que ela vai ser transformada, vai gerar um XML gigantesco. Agora com 20 pessoas, porque eu executei de novo, ele vai dar mais 10 erros, vai salvar mais 10, e ele vai apresentar aqui, ó. Tá vendo aqui o errors? XML gigantesco aqui com 20 linhas de erro das 20 execuções que a gente fez. 10 antes e 10 agora. Ok? Eu só preciso pegar esse cara e fazer igual eu fiz no meu primeiro pipeline. Pô, já está referenciando o XML aqui, cara. É só eu pegar o meu file writer e dizer, pegue esse errors aí e transforme ele em um arquivo. Então, vou botar aqui, ó, cria arquivo de erros. Qual vai ser o file name? errors.xml. E o data? Onde está o meu volume de dados? É o message.errors. E repara como a plataforma é inteligente. Ela já sabe que esse aqui é o errors mais recente. É o errors que gerou quando eu transformei JSON para XML. O que ela fez com o antigo? Botou um underline na frente. Então, eu sei que aqui, quando for criar o meu arquivo, ele vai pegar o mais recente, que é o meu XML mesmo. Então, ele vai criar esse arquivo para mim. Certo. Eu preciso marcar... Não preciso marcar o meu equivalências, porque ele não é um objeto. Ele é uma string zona aqui com XML dentro. Deixa eu jogar um file reader aqui, só para vocês verem que o arquivo está aqui. Tá? Errors.xml. Deixa eu ver se a gente consegue puxar esse arquivo aqui para a gente só ver que ele foi criado, ele está no contexto do meu pipeline. Legal, aqui o meu data. Então, ele leu o meu arquivo. Então, eu consegui já criar um outro arquivo aqui, que esse arquivo vai conter a iteração de erros que aconteceu no meu pipeline da minha leitura do meu outro arquivo. Então, olha como que a gente já está refinado, né? Na nossa questão de manipulação de arquivos dentro da plataforma. Vou tirar o meu file reader aqui, porque eu não quero ler esse cara. Na verdade, eu vou jogar aqui um parallel execution. E agora, eu quero enviar a minha pilha de erros para o meu DB Storage. Vou colocar o meu DB Storage aqui e eu vou colocar também um Google Drive. Vou conseguir enviar paralelamente essa pilha de erros para o meu storage, e aí é um componente interno aqui da DGB, e eu vou conseguir acessar o meu arquivo nele de outros pipelines e tudo mais. É bem parecido com o Object Store. Ele é um Object Store para arquivos. Tá? Então, eu vou conseguir gerar um link de download, por exemplo, e eu vou adicioná-lo também no Google Drive, que aí é uma forma da gente acessar o nosso arquivo externamente, fora da plataforma. Então, eu vou ter ele sendo jogado para o meu Google Drive. Toda vez que essa rotina acontecer e gerar algum erro, eu vou receber no meu Drive isso, externamente da plataforma. Ok. DGB Storage vai ser salvar no Storage, que é a minha execução número 1. E o meu Google Drive vai ser a execução número 2, que vai ser salvar no Drive. Vou confirmar aqui. Vamos configurar agora esses dois componentes. Vou configurar o meu DGB Storage. Vamos lá. Qual é a operação que eu quero? Vou botar aqui, ó, salvar arquivo no Storage. Qual é a operação que eu quero? Upload. Legal. Qual vai ser o meu file name? Posso manter errors.xml. Lembra que é sempre bom a gente checar o que está aqui embaixo. Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui suporta double brace, tá? Se eu quiser referenciar dinamicamente. Como o meu arquivo já está no contexto, eu não preciso. Se eu botar errors.xml, ele já vai saber. Como vai se chamar remotamente esse arquivo? Como é que eu vou acessá-lo em outro pipeline, download e tudo mais? Pode ser a mesma coisa. Errors.xml. Diretório remoto. Folder, beleza. Isso aqui é uma configuração do meu Realm. Gerar link de download? Não preciso. Falhar em erro? Também não preciso, que é o padrão. Legal. O meu DGB Storage está configurado. Vou confirmar. E agora vamos configurar o nosso Drive. Vou abrir aqui o Google Drive. Vou botar aqui, ó, salvar arquivo no Drive. Qual a conta que eu vou usar? Vou usar a conta do próprio Danilo aqui. Vou pegar emprestado aqui, vou botar Drive Danilo, tá? Operation. É bem parecido com o DGB Storage. Não sei se vocês estão vendo aí. Operation Download. Folder ID.
esse é o ID da pasta lá do Drive de vocês, que vocês podem pegar para poder referenciar aqui. Eu quero que salve na minha pasta de arquivos de integrações. Vou lá, pego o meu ID, no caso, esse ID aqui eu vou usar, que é uma das pastas lá do Drive do Danilo. File name, como é que ele vai ser chamado lá no meu Drive? Errors.xml. Extension type, pode deixar, nesse caso aqui nosso, eu posso deixar o application octet string, porque é isso mesmo que a gente quer. Preciso de um MIME type? Não estou trabalhando com base 64, não estou fazendo nenhum refinamento desse tipo. Qual o remote file name? Errors.xml. Se for um error, fica desativado, com certeza. Legal. O nosso Google Drive está configurado. Confirmei. Legal. Pessoal, vamos recapitular tudo que a gente está fazendo até agora, para poder ficar bem fresquinho na cabeça. Veio o XML para mim via API. Trouxe para o contexto do meu pipeline. Fiz o download para o meu pipeline. O meu arquivo está lá dentro. Para cada linha desse arquivo, eu fiz uma leitura e fiz uma transformação. Transformei, adicionei o company, que é o que o meu cliente queria, e enviei para a API do meu cliente do Sistema 2. Funcionou? Sucesso. Não funcionou? Erro. Putz, deu erro. O que acontece se dá erro? Ele vai entrar no meu OnException, vai pegar o cara que foi salvo, vai salvar na pilha de erro. Depois que ele terminar de executar tudo, ele vai continuar o meu pipeline e vai ver. Teve alguma falha? Teve. Busca essa falha, busca essa pilha de erros, transforma de novo para um XML, transforma num arquivo e salva esse XML lá no meu Drive e lá no meu Storage, para posteriormente eu consultar o meu gestor, o meu analista, consultar esse arquivo e ver o que deu erro. Não deu erro? Sucesso. Se eu rodar aqui o meu pipeline, como ainda está com o número 1 no final da minha API, ele vai dar erro. E aqui a gente tem que ver no final de tudo esse output aqui, tanto do storage quanto no drive de parallel execution, dizendo que deu um upload com sucesso. Vou executar, ele vai forçar o erro nos 10 caras, vai ter 40 pessoas lá no meu Object Store, e ele vai gerar esse arquivo e ele vai salvar. Então, beleza, olha aqui, ó. Execution 1, que era salvar os erros no folder do meu DB Storage, sucesso. Execution 2, que era salvar o meu arquivo lá no Google Drive do Danilo, sucesso também. Perfeito. Então, em caso de erro, a gente já termina salvando os 2 arquivos aqui. Maravilha. Caso não dê erro, e eu vou botar aqui, vou tirar o meu número 1 aqui da minha API, e eu vou confirmar, só para não dar erro. Caso não dê erro nenhum, quando eu executar, ele vai me mostrar a mensagem que a gente setou para o nosso usuário de arquivo alterado com sucesso. Ou seja, leu as 10 linhas, alterou as 10 linhas, criou mais arquivos e enviou para o sistema número 2. Pessoal, em resumo, como lidar com arquivos dentro da nossa plataforma, tá? A gente pescou aqui como baixar arquivo, como fazer uma leitura de um arquivo, como criar um arquivo, como fazer uma leitura linha por linha usando o meu file stream, tá? E a gente ainda, como bônus, conseguiu pegar um pouco da nossa interação ali, então a nossa pilha de erros, e gerar um terceiro arquivo, e a gente aprendeu também como salvar esse arquivo no Drive, tá? Hoje, era isso. Espero que todos tenham entendido muito bem, que tenha sido muito conciso, muito claro, e a gente fica aberto agora a dúvidas, a comentários. Beleza? Eu vou começar aqui porque tem um comentário no Perguntas e Respostas. Show de bola. O Jefferson perguntou se o componente REST desse exemplo não deveria estar fora do string. E aí eu vejo 2 motivos para que ele tenha feito essa pergunta. Eu não sei se abrange o que ele queria saber, né? O primeiro motivo é que quando você coloca algumas chamadas REST, algumas coisas chamadas externas dentro de um componente de loop, tomar cuidado com isso, né? Por uma questão de performance. Porque se a gente tem centenas de arquivos, por exemplo, ele vai passar centenas de vezes para fazer uma chamada externa. Isso consome tempo. E dependendo da quantidade de arquivos, a gente pode ter um problema de timeout. Então, assim, quando a gente começa a lidar com construção na plataforma, na área de build principalmente, a gente tem muita boa prática, muita questão de arquitetura que começa a ser levantada. É sempre bom pensar em uma boa arquitetura para talvez desacoplar o processamento que está acontecendo dentro do string, né? Para que isso não ocorra um timeout no pipeline. Enfim, para esse exemplo a gente utilizou lá dentro mesmo, até porque a quantidade de dados era pequena. Agora, o outro motivo que eu acho que ele pode ter feito essa pergunta, e aí Jefferson, vou abrir para você depois, eu estou enviando nesse exemplo
linha por linha no REST, né? E aí talvez, não sei se faz sentido para a integração do cliente, às vezes faz, às vezes não faz. Mas eu poderia ter uma alternativa que é o seguinte: aquele file writer, a cada iteração, ele está com a opção append. Então ele vai escrevendo novas linhas naquele file writer. Quando a gente terminar toda a iteração, eu posso sair desse string, pegar todos esses dados e enviar de uma vez só para o REST. E aí a gente evita esse problema que eu acabei de falar de performance, mas isso só se fizer contexto para o cliente, tá? Não sei se respondeu, mas Jefferson quer comentar? Não, é exatamente isso. Eu perguntei justamente porque o file writer estava com append marcado, né? Uhum. Então, no primeiro envio ele envia um cliente, no segundo ele envia dois, no terceiro ele envia três. Talvez nesse exemplo correto seria o sobrescrever, né? Override, que aí você enviaria só um. Nesse exemplo que a gente mostrou, a gente está salvando no Object Store os erros e depois salvando, por exemplo, no GB Storage Bucket. E um dos motivos de salvar no Object Store, em vez de salvar, por exemplo, sobrescrevendo um arquivo ou fazendo um append de um arquivo, é que se você salva no Object Store, você está garantindo que não está ocupando memória do pipeline com esses erros que estão sendo salvos. Então, você está utilizando o banco de dados externo, né, para salvar esses erros. Depois você puxa e transforma e envia para o Storage Bucket. E outro ponto importante desse exemplo é que a gente salva os erros, né? Então, se por qualquer motivo das 1000 linhas, 80 deram erro, a gente tem essas 80 linhas salvas no Storage Bucket e a gente pode utilizar depois isso para poder fazer um reprocessamento ou para enviar um arquivo falando que esses dados obtiveram erro, ou mesmo criar um pipeline de reprocessamento automatizado, em que ele lê essa base de dados e tenta fazer o mesmo processo novamente. Vai que o problema da API foi, na verdade, uma indisponibilidade. Então, alguns erros podem ser reprocessados. E salvar no Storage Bucket é a mesma lógica do Object Store. Você salva temporariamente, para poder fazer alguma ação com isso depois. Então, essa era uma das formas de a gente salvar, fazer operações com arquivos, colocar em bancos de arquivos. O storage tem a opção de upload, de download, de list. Então a gente pode fazer diversas ações aí com arquivos que não foram aprofundadas nesse webinar, mas que podem ser cobertas em outros ou mesmo no curso, tá? Enfim, vou deixar aberto para dúvidas, estou falando demais, vamos lá. Só agradecer aí o Lucas. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de participar de um treinamento ministrado por ele. O cara tem uma didática muito boa, viu? Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado, Rael. Pessoal, rapidinho, não sei se vocês falaram rápido aí, eu perdi. A gente também tem o Stream File Reader Patterns, né? Que é o que eu estou usando aqui na integração. Que eu acho que é mais para fazer uns grupos, né? Se eu não estou enganado. É isso Queria mesmo. saber se mais futuramente pode ter alguns exemplos sobre ele. Na produção do curso, a gente mapeia os conteúdos que vão ser abordados. E quando a gente tem outros componentes que são semelhantes ao que a gente apresentou no curso, existe uma coisa chamada Job Aid, que é basicamente casos de uso de cada componente, que não são necessariamente utilizados no use case. Então, em vez da gente apresentar cada componente de string, a gente apresenta um, os outros têm configurações parecidas, mas a gente tem algum artigo ou alguma outra forma de demonstrar o funcionamento desses componentes ou dessas tecnologias, tá bom? Então, no curso, esse é o webinar, no curso de Working with Files deve ter alguma coisa a respeito. Tranquilo, perfeito. Só para complementar, só para dar um complementado no que o Danilo falou, Lucas, o Job Aid é no sentido de, assim, aqui nessa aula eu apresentei como é que a gente salva no Google Drive. E aí no curso vai ser assim, Google Drive, e depois você vai ter o acesso a um artigo que vai ensinar a fazer na Azure. Umas extensões, né? Sim, perfeito. Bom, então, recapitulando, esse foi o primeiro webinar aqui do time de Education, Working with Files. Muito obrigado pela participação de vocês, ajudou bastante e assim a gente vai construindo cursos mais assertivos. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Vejo vocês em outras reuniões. Tchau, tchau.